Se quiser vir mais para frente, isso. Irmão Erasmo. Saúdo a igreja com a paz do Senhor. E aos jovens, né? Os jovens, diga amém. Estou sabendo que já tomaram café, todo mundo, né? E um café reforçado, então a gente almoça lá para 1 hora, dá tudo certo, né? Para a glória de Deus. Então, irmãos, sou feliz a Deus pelo convite, né? Do jovem aí, na pessoa do pastor Marcos Guarabira, para nós estarmos aqui hoje falando um pouco sobre relacionamento à luz da Bíblia, né? Vamos falar um pouquinho sobre relacionamentos, né? Quero agradecer de coração a todos e vamos falar aquilo que Deus quer falar para nós hoje. Diga assim: Senhor Jesus, fala aquilo que eu preciso e não aquilo que eu quero ouvir. Né? Porque às vezes a gente quer ouvir umas coisas interessantes, né? Quem não quer ser chamado de bonito, né? Ah, você está lindo hoje, está linda hoje, né? Isso é bom, né? Mas será que é isso que a gente precisa ouvir hoje realmente? Então, gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias. Eu fiz umas anotações aqui para nós servir de guia, né? Dentro das nossas relações. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Vamos começar por Filipenses 4 e 8, que diz assim: finalmente, irmãos, calma, os irmãos, deixa o jovem encontrar, né? Filipenses, depois de Efésios, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, né? Amém, irmãos? Vamos lá. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isto que ocupe o vosso pensamento. Deu para entender o texto? Então, relacionamento, ele está embasado, à luz da Bíblia, dentro disso aqui. Tudo que tiver essas características aqui, torna-se um relacionamento à luz da Bíblia Sagrada. Então, quer se relacionar, está próximo ao outro, precisamos buscar justamente aquilo que é verdadeiro e respeitável, né? Então, diante de nós, primeiramente, com nossos semelhantes, como é que está o nosso relacionamento? As minhas amizades, ela está dentro desse padrão do que é verdadeiro, do que é respeitável, do que é justo, do que é puro, do que é amável. Se não está dentro desse enquadre é dentro dessas características, esse relacionamento ele está trazendo já prejuízos espirituais, emocionais, certo? Sociais para vocês. Fora disso, a gente tem que deixar de lado, né? Mas se você quer insistir numa relação que não tem esse enquadre aqui, essas características, você já está predestinada. Não é a doutrina do calvinismo não, tá? Predestinada a entrar num quadro de sofrimento, né? Então, para mim ter um relacionamento saudável, eu preciso abrir bem os olhos, os ouvidos, tenho que escutar bem e falar pouco. Porque nós somos, ultimamente, dominados pelo quê? Pelo aquilo que a gente sente, né? Eu estou sentindo que eu estou gostando de fulano. Calma aí. Você não vai poder deixar os seus sentimentos dominar a vossa razão. Que existe um conflito muito grande nas relações quando a gente mistura razão e emoção. Razão e emoção. A gente vai trazer um exemplo bem prático aqui, tá? Todos aqui conhecem o trem. Quem não conhece um trem? Trem. Então está lá o trem, né? Vem o trem e lá na frente existe uma alavanca. Você puxar para cá, o trem vai para o lado esquerdo. Se a gente puxar para o lado direito, o trem vai para o lado direito, porque tem 2 trilhos lá na frente. Do lado esquerdo tem uma pessoa amarrada. Você não conhece essa pessoa.
E se você tentar ser herói, Superman ou Supergirl, né? Você vai lá, você vai morrer junto com ela. E do lado direito tem 5 pessoas amarradas. Você também não conhece essa pessoa. O que você vai poder fazer é decidir quem morre e quem não morre. Morreria as 5 pessoas do lado direito ou morreria só uma pessoa do lado esquerdo? Quem acha que morreria uma pessoa do lado esquerdo, levanta a mão. Quem acha que morreria as 5? Então, todos aqui dentro da razão iria morrer quem? Uma pessoa. Não é verdade? Pronto, razão pura. Então, vamos agora colocar um pouquinho de emoção na história. Quem é a pessoa que você mais ama? Não me diga, só coloque na cabeça. Lá vem o trem. Tã. E essa pessoa está no lado esquerdo, essa pessoa que você mais ama. O seu pai, a sua mãe, o seu irmão, o seu namorado, o seu esposo. Quem for, está lá, só ela lá. Essa pessoa que você mais ama, está lá do lado esquerdo, onde tem só um trilho, só tem uma pessoa. E do outro lado tem 5 pessoas. Quem é que morre dessa vez? A emoção faz com que a gente tome decisões, muitas das vezes, desumanas. Então, no relacionamento, a gente tem que ter o cuidado para os nossos desejos, nossos sentimentos, ele não superar a razão da palavra de Deus. E os nossos maiores prejuízos é quando a palavra ela não tem vez. E o que tem vez é os nossos pensamentos, os nossos desejos e as nossas emoções que nos fazem sofrer. Diga amém, jovem. O seu amor não morreu, calma. Foi só um exemplo. Então, precisamos ter esse cuidado, porque existe um nome que a gente usa na ciência, que é raciocínio emocional. É o sentimento. Eu estou sentindo que vai acontecer algo ruim. Todos os dias acontece algo ruim. Também todos os dias acontecem coisas boas. Todos os dias nasce criança, a única que chora é a criança e todo mundo se alegra. E todos os dias chora pessoas porque morre aquele ente querido, só aquela pessoa que morreu está feliz se tiver com Cristo e os outros estão chorando. Então todo dia tem isso, catástrofe e outras coisas. Então essa questão de eu estou sentindo que vai acontecer alguma coisa ruim, tem que ter muito cuidado. Porque às vezes é só uma impressão, um sentimento ruim que você está tendo. E muitas vezes coloca Deus nesse lugar do seu raciocínio emocional, que é uma distorção cognitiva. Existe a revelação de Deus e existe aquilo que é criado por mim. E eu tenho que ter muito cuidado para separar isso. Por quê? Porque no relacionamento, nós temos a tendência de dizer, minha filha, o que está acontecendo? Meu filho, pai, eu estou sentindo que ela é o meu, que ele é a minha, ela é a minha e ele é o meu. E se for um raciocínio emocional, você está entrando na situação do trem. Você está escolhendo o seu sentimento e não está escolhendo aquilo que Deus quer para você. Me diga uma coisa, Deus quer que você apanhe todo dia? Deus quer que você acorde de manhã, o cabra diz, que bruxa é essa? Casei com um demônio? É isso que Deus preparou para mim e para você? Que você não possa confiar no seu... Eu tenho até que hora, irmão. Porque às vezes começa a chegar umas informações interessantes, aí eu tenho que ver a hora para me organizar, né, irmão? Amém. Vamos embora. Enquanto não sai ninguém, eu seguro por aqui, né? Então vamos lá. Então, nós temos que ter um cuidado imenso com aquilo que nós vamos querer para nós, para a gente não entrar em desvaneio lá na frente. Mas vamos lá. Daqui a pouco eu volto para onde eu estava conversando, o horário para mim me organizar aqui.
Então, falando de relacionamento, a gente trouxe o versículo de Filipenses, capítulo 4, versículo 8, com o objetivo de você identificar quais são as características do sagrado, do santíssimo de Deus para a nossa vida. E aqui ele traz um contraste. Se na minha relação afetiva, meu relacionamento de namoro, meu relacionamento de amizade, ele não tem esse enquadre, o que a Bíblia nos ensina? Ou você vai fugir, deixar aquilo para lá, ou vai trabalhar essas características, agora com o cuidado de você não se deixar levar pelo seu lado emocional. Porque senão você vai ficar refém. Porque cada um dos jovens que estão aqui, que me chamaram para falar para os jovens, mas os casados transformam a palavra jovem para você, tá bom? Né? Então, cada um de vocês aqui nasceram em um contexto cultural, contexto afetivo. Tem uns aqui que foi criado em berço de amor, um amor mais pegajoso. Outro num berço de amor mais separado, mais distanciado. Outros com uma família mais compreensiva, outros com uma família mais distante, mais agressiva, outros mais passiva, e isso construiu em você vários esquemas iniciais desadaptativos. Tem uns que têm sentimento de abandono, tem outros que têm sentimento de esquema de rejeição, tem outros que têm o tal do auto-sacrifício, que não sabe, não consegue dizer não ao outro. Tem outros que têm o esquema de subjugação, que não sabe também, só sabe receber a ordem, não procura saber o nível disso. Por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz que o homem ame a sua esposa no Senhor, e a esposa seja submissa ao seu esposo no Senhor. O crivo para a gente avaliar é no Senhor. Tudo aquilo que inferir os princípios bíblicos de Deus, a gente tem o poder de dizer não. Então, nesses esquemas, faz com que você tome decisões totalmente disfuncionais. É onde o esquema, que é um esquema muito que maltrata bastante, tanto os casados como os jovens, é o esquema de auto-sacrifício e o esquema de subjugação. Então, num relacionamento de amizades, ou num relacionamento afetivo, esse esquema faz com que você seja escravo do outro. É aquela história do capacho. Não sei se eu falei da outra vez quando eu vim. O capacho, ele não tem sentimento, ele vive na corrente, ele vive na coleira do outro. O que o outro pedir, ele faz. E assim, e que pedido é esse, irmão Erasmo? É qualquer tipo de pedido. É por isso que muitos jovens se acidentam, porque quando ela está ou ele está totalmente envolvido com outro, os pedidos de prova de amor são pedidos irracionais, né? Irracionais. Quando já ouviu, não, pastor, é porque ele falou, se eu amasse, eu me deitaria com ele. E ela ouviu na igreja, que isso é um pedido desumano, arbitrário. É um pedido somente para saciar os desejos sexuais dele. Mas só que ela não percebeu. Simplesmente fez. Porque quando esse esquema está ativado, você esquece de tudo. Você só quer atingir aquele objetivo. Só quer fazer o outro feliz. Porque você deixou de viver para Deus para viver para o outro. E isso é um grande perigo, né? Hoje ela tem 40 anos. Então, no dia do casamento dela, uma semana antes do casamento dela, o noivo dela chegou e disse: você não é minha mulher, não. O objetivo dele era o quê? Ter uma relação com ela antes do casamento. Porque me disseram que você já teve relações sexuais com outra pessoa. Ela disse: não, nunca tive uma outra pessoa. A única pessoa que eu tive foi você. Eu disse: eu não acredito em você, ele disse. Eu não acredito em você. E ela, naquela angústia de querer provar para ele que ela nunca teve uma outra pessoa, ela nem pensou nos prejuízos. Ela foi para a cama com ele. E aquela primeira noite foi uma noite totalmente
de traumas, né? Vamos usar o nome traumas, horrível para aquela mulher, que depois de 27 anos de casado, ela hoje não está mais vivendo com essa pessoa. Por quê? Desde o namoro até o casamento, ela simplesmente foi capacho dele. Uma mulher hoje depressiva, traumatizada, porque o tempo todo ele manipulou a vida dela, o tempo todo ele destruiu ela não tinha poder de fala, poder de ação, ela tinha que viver de cabeça baixa, só fazendo o que ele quer e pronto. Preste atenção, é esse tipo de relacionamento que você quer para você? Preste atenção, o enquadre. Qual é o enquadre que nós temos? Porque a relação ela tem que ser verdadeira, respeitável e justa, pura, amável. Onde estava o respeito? Onde estava a verdade? Aonde estava esse amor? Não existia isso. Está aqui a Bíblia desde sempre. Deixa esse conselho para nós, essa orientação divina, para que eu vá bem, para que você vá bem, né? Se você verificar, quantas pessoas que a gente atende, que são casados há muitos anos, 40 anos, 50 anos de casado, 30 anos, 15, 20, 10, 5, e diz, meu Deus, o que foi que aconteceu comigo? Por que eu estou vivendo isso? Eu não casei tudo direitinho, na igreja, virgem, eu fiz tudo certo, e por que eu estou sofrendo tanto? Não sei se o pastor já ouviu falar isso, né? Mas já chegou para mim também. Por quê? Porque você na hora da construção segurou só a emoção e não olhou para a razão. Porque não é porque eu vou me segurar até o dia do casamento que vai estar uma bênção, não. Que a felicidade na vida conjugal não está só nisso, não. Está numa palavra bem conhecida de todos, mas rejeitada por muitos, que é o companheirismo. Se não existir companheirismo, cumplicidade, se não existir uma mesma fala, uma mesma linguagem, se não existir o mesmo propósito na relação conjugal, na relação afetiva, isso não vai dar certo, vai causar prejuízo. Quando você namora, você, meu filho, fulano de tal veio com uma história estranha para mim. E eu mandei ele procurar o local dele, o lugar dele. E digo, eu tenho um namorado e eu respeito ele. Se você não consegue conter os seus desejos, suas emoções, seus pensamentos, mas vamos dar um freio por aqui, que eu não quero que isso se estenda. Bem simples assim. Mas quem tem um esquema de auto-sacrifício vai escutar aquilo ali e vai ter medo de dar uma repreensão dentro de uma ética cristã para que o outro não fique com raiva de você. Aí é onde abre o abismo para o diabo trabalhar e causar um grande trauma na sua vida afetiva. Certo? Então, aconteceu isso. Eu tenho coragem de falar isso para o meu namorado? Eu tenho coragem de falar isso para minha esposa ou para o meu esposo? Não, ele é muito... Se eu falar um negócio desse, ele vai lá quebrar a cara do cara. Olha só. Começou agora a acontecer o quê? O esconderijo. Eu não sou mais agora verdadeiro. Esconder essas coisas é de boa fama? Existe alguma virtude nisso? Então o que acontece? O meu namorado, a minha esposa, o meu esposo não é o meu amigo. E se num relacionamento não existir amizade, nunca vai existir relacionamento. Porque você tem que ser amigo para os casais, amante e esposo. Para que não exista brecha para uma terceira pessoa. Numa relação tem que existir confiança. Eu poder expressar aquilo que eu sinto e aquilo que acontece comigo, e o outro me ouvir
sem fazer juízo de valor nem juízo moral da minha vida. Mas ele falou isso com você porque você deu espaço, porque você é safado, porque você é safada, você é vulgar. Olha só. Não, meu filho, pelo amor de Deus, que é isso? Isso não, chora, esperneia, tudo, beleza. Aí continua. Lá na frente, outro problema do mesmo jeito. Espera aí, você vai querer casar com uma pessoa que não é seu amigo? Já parou para pensar sobre isso? Eu estou falando aqui de problemas de casais, que a gente está orientando vocês para vocês não caírem no mesmo problema, na mesma dificuldade, no mesmo abismo. Como é que você quer a sua relação jovem, né? Como é o nome do conjunto jovem daqui? Jubilantes de fé. E aí, conjunto, né? Jubilantes de fé. É isso? Jubilante de fé. Será que após o casamento a gente vai continuar jubilante de fé? Ou dizendo assim, Senhor, misericórdia, tem misericórdia de mim, né? Então é isso aí que acontece, porque a gente vai falando assim, aí vocês que são filhos já sabem se em casa está dessa forma ou não, e vocês que são casados sabem se vocês estão vivendo isso ou não. Uma senhora com 70 anos, o marido com quase a mesma idade, eles vivem porque aprenderam a viver junto, mas não existe nada de sentimento, é só briga, não existe diálogo, não existe comunicação. Existe uma relação quebrada, destruída, que um causa sofrimento no outro. A vida já é tão complexa, já é tão difícil se viver, e viver dessa forma não respeitável, não verdadeiro, não justo, não honesto, não amável, isso é um sofrimento muito grande, e a minha mente não suporta isso. A insanidade para a sanidade, essa quebra da sanidade para a insanidade é uma linha muito fininha, muito tênue. Para ela ser cortada, quebrada, rompida, é muito rápido. Muito rápido. Então, dentro do relacionamento à luz da Bíblia, você observa que na Bíblia, no Oriente, né, não existia namoro. Namoro não existia nessa época. Você vai ver na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, não existe namoro. Existia noivado e casamento. E esse relacionamento era feito por arranjo. Eram os pais que já prometiam A para B. E se procurava dentro do mesmo clã, da mesma prole, né, da sua mesma parentela ali, né, da mesma raça. Judeus procuravam judeus para casar. Então, olha só, esse namoro era preparado pelos pais, era por arranjo. Você vai observar o caso que Abraão manda Eliezer buscar uma noiva para Isaac, né? Vai lá, em tal canto, pega aquela jovem, traga, e quando eles se viram, né, ali, coisa magnífica, maravilhosa, se encontraram e passaram um ano fora, porque o casamento judaico fazia o quê? O jovem e a jovem iam lá para a sua tenda, e ele só voltava para os trabalhos de guerra, de luta, de trabalho, depois de um ano. Ele tinha um ano de férias, de núpcias. Já vinha com o menino no braço, um ano, né, 9 meses e tal, já vinha com o menino no braço. Então, e o namoro pós-moderno hoje, na pós-modernidade, na era que nós estamos vivendo, ele triunfa mais em quê? Em Deus ou no mundanismo? Você vai observar que hoje as relações afetivas, ela triunfa mais no mundanismo. Ou não? Porque o namoro, gente, né? O namoro é uma fase para a gente usar os nossos recursos. Olhar muito, ouvir demais e falar pouco. Só que as pessoas usam a boca não para falar. Ele acha que falar pouco é beijar demais. Não, essa parte aí, no namoro você tem que ter cuidado, né? Porque no namoro,
o jovem ele começa a namorar, a se relacionar com esse fim, a partir do momento dos hormônios. Porque a gente está ali brincando ali, de carrinho de boneca, né? Carrinho lá, as meninas ficam às vezes de calcinha dentro de casa, novinha ali. Depois que vem a primeira menarca, e os meninos começam a ter aquelas poluição noturna, ou já existe uma produção dos espermatozoides, o que acontece? Ele começa a olhar para a menina com um olhar diferente, com um olhar de desejo. Ele começa a dizer, rapaz, aquela menina é bonita. Ele começa a ter um interesse. E muitas vezes ele vai começar a descobrir quais são as características do outro que me atrai. Às vezes é um cabelo, às vezes é um rosto, às vezes é uma boca, é uma orelha, é um pé, é uma mão, é uma barriga, é uma perna, ou é o conjunto completo, ou não é nada disso, é a essência do caráter e da personalidade do outro, que é a melhor parte que você vai construir. Porque a parte que eu vejo, que eu observo, que eu percebo, isso aí vai existir mudanças. Tanto o homem como a mulher somos mutantes, nós mudamos muito. Né? Eu não tinha barriga, hoje eu tenho um bucho. Né? Quando eu casei eu tinha 58 quilos, eu estou segurando em 92, 93. Aí como é que fica? Né? Casei com 58 quilos, consegui segurar 60 quilos durante 13 anos. 13 não, mais um pouquinho. 15 anos. Depois que meu pai morreu, parece que eu sofri um problema emocional, que eu aumentei 30 quilos ligeirinho. E meu limite é o paletó, né? Que eu poderia comprar paletó maior, né? É muito fácil. Assim, não vou comprar, não. Se não fechar, eu baixo pelo menos mais um pouquinho. Né? E a gente fica nessa luta aí. Então sofremos mudanças. 56. Né? Sofremos mudanças. E essas mudanças, se eu me relacionar visando o corpo, essas características, vai também se desfalecer. Mas quando eu caso, eu procuro alguém buscando a personalidade, o caráter dela. Ela pode crescer, murchar, existir muitas coisas, mas o amor ele não vai continuar por causa da essência. E é nessa construção que o apóstolo Paulo, Jesus, ele trabalha conosco, né? Então o princípio bíblico para o namoro e para o noivado é esse, né? É em Deus. E ter cuidado com a nova onda que nós vivemos no nosso Brasil. Essa questão do namoro. O namoro ele pode existir, Erasmo? Pode, é uma adaptação para o nosso tempo. Mas qual é o objetivo desse namoro? Não é para mim ensaiar um noivado ou um casamento. Não é para mim trabalhar em cima de preliminares. Daqui a pouco a gente vai conversar sobre isso. Né? Então, quais são os pressupostos para esse relacionamento, irmão Erasmo? Primeiro de tudo. Primeiro pressuposto para um namoro, para um relacionamento é o quê? A luz da Bíblia, né, irmão? É a luz da Bíblia, né? Certo? A luz da Bíblia, tá me ouvindo aí, né? Eu estou trabalhando na Bíblia. Eu não estou trabalhando com mundanismo não, para depois não chegar uma intimação lá em casa. Primeiro pressuposto é que essa relação ela seja heterossexual. Sua máscara, jovem, caiu no chão. Heterossexual. Qual é o primeiro pressuposto para o namoro, jovens? Heterossexual. Quem não sabe o que é heterossexual? Quando Jesus criou macho e fêmea, homem e mulher, mulher e homem, trazer essa relação, ok? Pela Bíblia não existe uma terceira orientação sexual. Nem gay, nem lesbianismo, nem as outras categorias utilizadas pela sociedade. Biblicamente falando, Deus criou macho e fêmea e construiu uma relação a dois heterossexual. Mas, irmão Erasmo, eu estou na igreja, creio em Jesus, mas eu tenho uma inclinação para uma outra relação do sexo igual.
O que é que eu faço? Celibato. Celibato. Você nem casa, nem namora, nem noiva. Você vai crucificar a carne. É a Bíblia que ensina, não sou eu. Você vai ali colocar os seus desejos em Jesus. Você vai crucificar. Eu não vou dizer que isso era o espinho de Paulo, mas é o espinho na carne que você tem, que você vai orar. Orar. Diga amém. Quem tem essa inclinação? Mas a gente vai excluir da igreja, a gente vai expulsar. A Bíblia não mandou ninguém expulsar ninguém, não. Mandou você controlar e regular os seus desejos. Não é assim que a Bíblia ensina? Regular. E vai trabalhar isso internamente com você e com ajuda. Por quê? Um homem que tem uma relação com outro homem, ele não tem um desejo por uma mulher. Então ele não vai ter nunca uma ereção, uma excitação para poder desenvolver uma relação para um casamento, para um coito. Tanto isso é a menina também. Então vamos lá, biblicamente, se eu não consigo me atrair por uma jovem, por uma mulher, eu vou fazer o que dentro da igreja? Já parou para pensar sobre isso? Mas, irmão Erasmo, eu tenho uma mente que eu gosto dos dois. Está aí fora, gente. Eu estou ensinando aqui a vocês, mas existe. Né? Que é justamente aqueles seres humanos que têm atração tanto pela mulher como para com o homem. Aí, biblicamente, a gente vai trabalhar como? Você vai alimentar aquilo que a Bíblia permite e vai viver crucificando esse outro lado. E é algo que a gente vivencia no nosso meio, só que a gente não escuta muito. Não escuta. Né? E eu escuto, porque é minha área. A minha área. Então, dentro disso, a gente tem que ter um cuidado muito grande, porque se a Bíblia nos manda em busca do que é verdadeiro, do que é respeitável, do que é justo, então o justo para você nesse processo é seguir a palavra e não se condenar. Porque a Bíblia fala que é melhor entrar no reino de Deus sem um braço, sem uma perna, sem um olho, sabendo aquilo que você sente, mas que pela palavra você escraviza, você regula esse desejo que você sabe que não agrada ao Senhor. E é um processo difícil, porque se a gente não trabalhar com essas situações também, como é que a gente vai trabalhar o reino de Deus? Né? Então é uma luta, mas a gente podemos vencer. Segundo pressuposto, o primeiro é heterossexual, o segundo é a pureza no namoro. Vamos lá. O que ele quer trabalhar com a pureza no namoro? Ele está dizendo que no namoro, o namoro não está vinculado à relação sexual, à prática sexual. Porque a pessoa acha que está namorando, isso vai ficar gravado, né, Marcos? Diga assim, misericórdia. Mas vamos embora. Pureza no namoro, o que acontece? O que a Bíblia ensina, né? Que o sexo é apenas para o casamento, ou não? Então, o sexo, o ato sexual, biblicamente, no casamento, para que evite o quê? A promiscuidade. Para que a porneia não tome de conta daquilo que Deus preparou para ir para a cama, para uma convivência pura. Então, no namoro, não se permite prática sexual. Diga amém. No namoro não se permite pegar nos seios da menina. Está gravado, né, irmão? Mas escuta aí, para depois vocês não dizer que eu não falei. No namoro não permite masturbação, nem o menino fazendo na menina, nem a menina fazendo no menino. No namoro não permite pegar no bumbum. No namoro não permite
abraço, com ereção, querendo estourar a parede do outro lado. Não, isso aí não. O namoro também não permite aquele conhecer o tamanho da língua do outro, né? O cara sai puxando assim, parece que não acaba mais. Aí volta, aí solta, aí volta, solta, vai pensar que é o quê? É um sexo na boca. Então, preste atenção, namoro não é para isso. Namoro é para você observar como é que o seu namorado se comporta. Você sozinho, afastado, com relacionamento com os pais, com os amigos. Observar se você vai cair num buraco ou está entrando na antessala do céu. Eu sei que muita gente vai rejeitar porque eu estou falando isso aqui, que dentro da igreja, né? Não se pode falar muito essas coisas não, mas vocês pediram relacionamento à luz da Bíblia. Trabalhar dessa forma é verdadeiro, irmão? É puro, é respeitável, é amável? Não. Porque se não der certo esse namoro, me diga aí. Ah, rapaz, eu namorei com fulano e fulano é quente. Crente quente. É crente desviado, irmão. Porque o crente cristão de verdade, ele respeita. Se eu não consigo respeitar o corpo da minha namorada, e ela não consegue respeitar o meu corpo diante da palavra, ela não vai me respeitar quando casar. Ele não vai te respeitar quando casar. Ele vai fazer você de quê? De capacho. Aleluia. Diga assim comigo as meninas: Senhor, eu quero um santo, eu não quero um algoz. Os meninos digam assim: Senhor, eu quero uma santa, eu não quero um algoz. O rapaz disse: olha, lá em casa minha esposa só fala de joelho comigo. Eu digo: meu Deus, tu é um santo mesmo. É não, porque eu estou debaixo da cama e ela de joelho. Sai daí que eu vou te pegar, infeliz. Braba, não é não? Essa é braba. O meu endereço está apagado para essa mulher. Quando você encontrar uma pessoa assim, sabe o que você faz? Cancela o GPS. Não me encontra mais. O que foi que houve? Não, o GPS deu quebrado. Não tem mais localização. Acabou-se. Ou você vai matar uma pessoa, vai salvar 5. Razão ou emoção? O que é que você quer para você? Você já parou para pensar nisso, jovem? Eu posso estar transbordando de amor, pingando assim. Só em eu pensar em Morgana, eu já estou, meu Deus do céu. Mas quando eu descobri quem é Morgana, o corpo está mandando ir para lá. Eu digo: Jesus, me algema aqui e muda esse caminho. Eu vou chorar sozinho 1 ano, 2 anos, 5 meses, mas não vou passar 50 anos sofrendo nem. Porque o que o diabo quer é destruir a tua vida, a tua moral, o teu respeito. Ele quer tirar o brilho de Cristo, mas Cristo é maior na minha e na tua vida. Diga assim comigo: é 11:08. Eu estou quase com fome, irmão Erasmo. A gente pode ir mais um pouquinho, né, irmão? Vamos lá. A jovem crente, escuta só, eu estou falando para as meninas, porque as meninas sofrem mais. Se vocês for ter relação sexual, o que vai acontecer na nossa sociedade pós-moderna? Você ficou como começa com S, né? Você ficou e termina com A. S e A, depois eu digo a vocês, tá? Vocês me perguntam. Ficou como a mau caráter e o camarada está lá como gostosão. Não é assim ou não? É mentira ou é verdade? Verdade. Tinha uma jovem, um canto aí do país, que eu fui dar uma palavra. Eu já ensinei muito canto. Quando eu cheguei no local lá, aí eu recebi a informação depois que eu preguei daquelas meninas que ficam... As meninas não, os casais que ficam nas árvores namorando. Né? Não tem, né, isso?
casinha na árvore e tal, aquele negócio todo. Ainda bem que a árvore tem uma raiz funda, senão caía. Então, chegaram, irmão Erasmo, aquela mensagem que o senhor deu foi de Deus. Por quê? Tinha uma menina aqui que o Ibama estava procurando ela. O Ibama, porque ela estava derrubando as árvores por aí. Era uma brincadeira que ele estava dizendo para mim, mas eu não estava entendendo. O Ibama derrubando as floras, né? Não podia ter uma árvore que encontrava ela lá, se beijando, namorando, e não tinha vergonha. A menina nova, quando quis casar, ficou difícil, porque ela tinha uma fama na cidade. E o que o diabo quer é o quê? Destruir o teu nome. E outra coisa, irmão, preste atenção que eu estou dizendo para você, que Deus está falando. É bom beijar. É bom ser tocada. É bom ser tocado. Mas a gente tem que crucificar isso para esperar o tempo certo. Porque o prejuízo é muito grande. E lágrimas de sangue podem descer no teu rosto. E Deus quer que você tenha paz. Glória a Deus. Se não fosse bom, você não tinha nascido, meu amor. E depois que você sente o desejo, o ciclo sexual começa com desejo, depois com excitação, para começar o ato, orgasmo, e depois vem um período refratário, que é o de descanso, de êxtase. Começa pelo desejo. Então, você permitir que isso aconteça, o que vai acontecer? Esse desejo, essa excitação vai aumentar. E se ela chegar a um nível topo, você não aguenta. Porque cada um aqui tem um desenvolvimento sexual diferente do outro. Tem alguém que possa chegar a aguentar 10. Mas tem gente que no 3 de nível de excitação já tirou a roupa, já se jogou, já fez tudo. Depois, meu Deus, o que foi que eu fiz? Por isso que a Bíblia diz: ei, pode, é verdadeiro, é respeitável, é justo, é puro, agrada ao Senhor. Não, pit stop, para. Você quer ver o que o apóstolo Paulo diz? 1 Coríntios capítulo 6. Que é para eu e você fazer. Deixa eu ver se eu me lembro, tá, irmão? Que minha mente é uma bênção. Versículo 18. Fugir da impureza. Fugir da impureza. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18. Encontraram? Escuta aí, ele não mandou resistir, parar para lutar. Ele mandou você parar para lutar? Mandou? Mandou não, porque ninguém aguenta não, irmãos. Ninguém aguenta. Sabe o que é hormônio? Progesterona, estrogênio, testosterona, tudo junto. O que acontece? Meu amigo, queima tudo. Parece que... Vocês já assistiram aquele desenho do Homem de Fogo? Né? Quando ele... O que tiver de roupa queima tudo. E você pode estar onde for, dentro de carro, num banheiro, aonde você estiver, na rua, procura um poste, alguma coisa, você não aguenta não, a roupa queima tudinho. Aí depois vem as consequências, a culpa, o desespero, que aí para cuidar desse pequeno ato que você fez, eu vou demorar um bocado de tempo. Eu estava, irmão Erasmo, eu preciso falar com o senhor, chorando. Ai meu Deus, pronto, morreu alguém, aconteceu alguma coisa. É urgente, onde o senhor está, onde o senhor estiver eu vou. Eu digo, pelo amor de Deus, o negócio é pesado mesmo. Mas quer adiantar não, irmão? Não, irmão, era só pessoalmente, sem ninguém. Eu digo, agora arrumei. Irmão Erasmo, eu estou com medo de morrer. O
que foi que aconteceu? Não, meu namorado pegou eu assim, e eu peguei ele desse jeito, e agora o que eu vou fazer? Eu falei, calma aí, eu preciso entender, eu não vou entrar no jogo de ninguém. Quem é que quer lhe matar, meu irmão? O que está acontecendo? Não, meu pai souber um negócio desse, ele vai me matar. Então a preocupação não foi o que fez, foi com a ameaça do pai. Você entendeu aí o negócio? Então o que aconteceu? Depois que passar esses 2, 3 dias, ela vai continuar e ele fazendo a mesma coisa, porque o problema é o pai. Não é o temor ao Senhor. Aí o apóstolo Paulo disse, ei, quando o homem de fogo e a mulher de fogo acionar, sabe o que você faz? Foge, corre, desaparece. Vai para dentro do banheiro, fecha a porta, joga a chave por baixo, liga o chuveiro, toma aquela ducha bem especial. E para sair do banheiro, irmão Erasmo, pede socorro. Mãe, pai, a chave caiu aí, me dá de volta, porque agora eu já estou com a cabeça fria. Aleluia. Uma jovem namorando, seu irmão Erasmo, a paciente. A minha libido é muito alta. Só em saber que ele está vindo para cá, eu já estou daquele jeito. Digo certo, vai deixar de namorar? Não. Vamos colocar algema, cadeado, vamos ajeitar esse negócio. E como é que eu faço, irmão Erasmo? Eu digo, é o seguinte, tu vai sentar lá, vai namorar com ele, conversar mais, beijar menos. Quando beijar, o que é que tu faz? Que o negócio tu não estiver aguentando, que tu sente no beijo, vai beijar, quando o negócio sobe muito, o beijo muda. Percebe não, você é casado? Né? Quando o negócio está bem, o beijo muda ou não muda? O cara pega assim, ó, coisa maravilhosa, meu Deus, isso é bom demais, Deus fez coisa boa para nós, irmão. Agora no casar, amém. Minha esposa acorda logo cedo, vai prender os cachorros, que os cachorros só gostam dela, não gostam de mim. Eu moro num canto meio pequeno, sabe? É meio grande assim. Assim, 60 por 125, é grande o negócio lá. E tem 4 cachorros. Aí quando eu levanto, que eu vou olhar ela, às vezes é só para olhar para ela. Né? Só para olhar para ela. Ela já entende o negócio. Aí fica difícil o negócio, né? Mas vamos lá. Então, a gente tem que ter calma. O jovem, ele não pode negociar. Ele tem que fugir. E não diga para ele não, viu? Disse assim, não diga nada para ele não. Que ele vai descobrir o teu ponto fraco depois que tu casar. Agora com o namoro nessa área não, porque senão ele vai só acionar. Vai que ele seja de Satanás, não seja de Deus. Né? Vai ficar só tocando na tecla. E quando tu for puxar, correr, ele vai puxar tu. Não, amor, fica. O trem. Né? A gente vai matar quem? Vai matar os 5, ele vai ficar lá. Né? Nesse puxado. Então, e aí, Erasmo, eu digo, faz o seguinte, quando tu der aquele beijo, que tu mudar o tônus do beijo, o toque do beijo, tu sentir a mudança occipital, né? Que a gente conhece o tônus muscular pelo, né? Aí você faz o quê? Você levanta, vai pegar lá um sorvete, vai fazer um açaí, a gente compra o tambor de açaí, deixa lá, né? Que dá tempo, ó, o gelo gelado vai acalmar a quentura. A gente tenta apagar a mulher de fogo e o homem de fogo. Vai no banheiro, dá uma relaxada lá, volta e vai dar tudo certo. O que ela tem feito? Isso. Tem dado certo? Tem. Erasmo, essa semana foi mais difícil, Erasmo, mas eu consegui. Eu digo, vai conseguir sempre, porque Deus está na tua vida e está na vida dele. Você entendeu a dica ou não? Dica, preste atenção, porque Deus quer o melhor para você. Agora me diga uma coisa, 1 Coríntios 7:4 diz assim: a mulher não tem poder sobre o seu corpo, seu próprio corpo, e sim o marido. E também semelhantemente o marido não tem poder sobre o seu corpo, e sim a mulher. Isso é no casamento. Fora do casamento, quem é o dono do seu corpo? Diga eu. Então, se você é dona do seu corpo, ele só toca se você permitir. Ela só toca em você se você permitir. Foi tocar lá
no peitinho do menino lá, né? Oh, meu Deus, coisa linda. Vai descendo a mão pela barriga e vai chegar lá em Tudão. Tudão, conhece Tudão? Tudão, tá lá. Aí o que acontece? Ei, pega o dedinho dela assim, ó. Aqui não. Aqui é um outro dia, porque o corpo é meu. Meu corpo, minhas regras. Diga assim comigo, jovens. Meu corpo, minhas regras. Ô jovem, eu estava lendo lá Cantar de Salomão e fala das uvas. E manda degustar no casamento, meu lindo. No casamento. Lavar o menino na menina. Passa querendo passar pelos montes das oliveiras. Pula o monte, amor. Meu corpo, minha regra. Vem, ó. Pula o monte. Vai chegar em Preciosa. Preciosa não tem acordo. Só no casamento. Diga amém. Eu não consegui o júbilo aí, eu não consegui. O jovem diga amém. Amém. Vamos com mais força, gente. Amém. Amém. Sim, marca registrada. Agora, aquela jovem que já teve os toques, meu Deus, ela sonha com esse toque de novo. Se o jovem já teve esse toque, ele sonha com esse toque de novo. Por quê? Porque é bom. É bom ou não? É, os casados é bom ou não é? É. Agora tem muitos casados que no namoro era doido para tocar, depois que casa que tem todo o produto, não toca mais. Presta atenção, crente. Se começa lá no namoro com vontade, no casamento tu toca todo dia. Tu beija todo dia, tu cheira todo dia, tu abraça todo dia, tu cativa todo dia. Para não dar brecha a Satanás. Tu está ouvindo, crente? Para os jovens, pureza no namoro é o segundo pressuposto. A frase para os solteiros: meu corpo, minhas regras. Diga comigo: meu corpo, minhas regras. Quando o desejo vier que subir, que eu me excitar, eu faço o quê? Fujo, corro, desapareço. O namorado vai dizer: o que essa menina tem? É o céu na minha cabeça, meu filho, é o céu na minha cabeça. Corre, vai tomar água, corre, vai no banheiro, corre e se anima. Não é assim, mães? Ou não, ensina as filhinhas bem direitinho. Minha filha, vem cá, o ciclo é esse. Mãinha também sente o que você sente. Mas a gente vai vencer, porque em Jesus somos mais do que vencedores. Meu menino tem 16 anos. De vez em quando eu levo ele para umas palestras assim. Vem cá, meu filho, vem cá. Cuidado com o tudão aí. Tem um bocado de preciosa podre querendo subir em cima de tudão. E se tu entrar numa preciosa podre, tu pode pegar um HIV, uma sífilis, uma gonorreia, um cranco mole, um cranco duro. E aonde tu vai ficar? Ele, pai, eu digo, o senhor tem coragem demais de falar essas coisas. Eu digo, eu falo direto, para você acordar. Porque a cabeça aqui tem que pensar, embaixo só executa. E as mães não podem ter vergonha de falar para as filhas, não. Vem cá, minha filha. Quando você beija lá o santinho, como é que você fica, minha filha? Diga aí. Seja amiga do seu filho, para conversar bem essas coisas e livrar ela do maligno. Pega na internet aí e veja. Suas amiguinhas, quantas estão com filho sem pai? Ou com pai, mas o pai não existe mais na relação. E a mãe fica, meu neto, a criança tem nada a ver, cuide dele, viu? Meu netinho, quase que matava a filha. Aí o filho nasce, a coisa que eu mais amo na minha vida. Peraí, calma, você faltou preparo para cuidar do seu filho e da sua filha. Observa, escuta. Terceiro pressuposto. Diga-se comigo 11:24, irmão Erasmo. A mim não esquecer, eu esqueço da hora, minha gente. Pelo amor de Deus. Falo demais, não? Os jovens estão gostando da mensagem? Está tudo certinho? Né?
vocês estão ok comigo, a igreja pode ir embora. Porque disseram que eu era só para os jovens. Brincadeira, irmão. É um prazer poder estar com vocês aqui, uma satisfação. Alvo, conhecer o outro, em especial os defeitos. Terceiro pressuposto para o namoro. Eu tenho que conhecer o outro, em especial os seus defeitos, porque nós vamos aprender a conviver com as indiferenças. Quando eu namoro, no namoro, aí, nessa fase da paixão, do príncipe azul, né, que o pessoal diz, nessa fase, meu amigo, o cara não encontra defeito não, ele é perfeito. Ela é perfeita. Até o jeito de andar, Erasmo, ela é perfeita. Meu Deus, quanto mais ela abre a boca, mais é perfeita. Ei, calma aí, coração. Calma aí. Vamos deixar passar os dias. Quando passa 6 meses, o camarada chega reclamando de um monte de coisa. Aí eu pego aquela fala da primeira vez e a fala atual. Aí eu procuro saber o que foi que aconteceu que mudou a sua percepção. Por isso que ninguém casa antes de 2 anos. Porque eu tenho que avaliar se as indiferenças eu vou suportar. Porque se eu não suportar, quando casar não vai existir companheirismo. Aí você vai passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, as brigas vêm, não vai durar muito tempo, porque o cara não aguenta sofrimento a vida toda. Você chega em casa cansada, a jovem trabalha o dia todo, chega em casa cansado, pega aquele homem preguiçoso que não trabalha, você ainda vai fazer comida, lavar roupa, tudo, e ele está lá sentado esperando tu chegar. Mas tu viu isso no namoro, que o camarada não dava não sei o que na barra de sabão, como é? Um prego na barra de sabão, o camarada não saía para trabalhar, não limpava, estava na igreja até para pegar um banco para afastar, tinha que mandar 10 vezes, sem atitude. É isso que você quer para você? Trabalhar para sustentar um marmanjo só para ter relação sexual com você de noite? Quando é de noite, tem uns que é meio doido, que é de manhã, tarde de noite, mas tudo bem. Mas vamos lá, é isso que você quer para você, jovem? Eu tenho que aprender a escolher. Procurar um que some comigo e que seja para a glória de Deus. Então conhecer. No dia do casamento o noivo descobriu o que eu falei da outra vez? Que a noiva era gaga. Quer dizer, o período que era para conhecer, não conheceu. Ele estava voltado só para os desejos, para as emoções, para aquilo que saciava a carne dele. E esqueceu do principal, que era o companheirismo, construir, identificar. Quanto mais eu te conheço, mais fácil é para mim te fazer feliz. Mais fácil é para mim te amar. Como é que eu vou te amar se eu não te conheço? E isso só acontece quando somos amigos, né? Qual dos jovens aqui tem um amigo ou uma amiga que confia? Quem é que tem? Pronto. Você conversa muita coisa com ela. É fácil saber quando você magoa ela ou não? Ele ou não? Quando está chateado ou não? Você sabe os pontos fracos, os pontos fortes ou não? É aí. Numa relação eu tenho que conhecer os pontos fracos e os pontos fortes. Mas não usar isso para o meu benefício. Porque quem ama, ele não usa com indignação para destruir o outro. Quem ama, conhece a fraqueza do outro para não acionar essa fraqueza, mas para fortalecer e vencer. Mas não, eu vou conhecer porque quando eu quiser ferir, quando eu estou com raiva, eu só faço aqui, ó, pufo. Ela vai ver o que acontece. Ou ele, ou ela, faz de propósito, não é amor. Não é amor. Eu posso estar com ódio 0 a 10, 10. Mas eu não vou usar o conhecimento que eu tenho para atingir a tua vulnerabilidade. Quando a gente vai fazer um checklist do amor, irmãos, um checklist do amor, a gente descobre que muitos casais não se amam. Quantas vezes o seu esposo teve raiva de você e apertou na tua ferida com força? Que só ele sabe aonde machucar, porque conhece a tua vulnerabilidade. Quantas vezes você apertou na ferida do seu esposo? Porque só você conhece o ponto vulnerável dele.
no momento que ele mais precisava. É complicado. Eu conheço muitos líderes de igreja, quando sai para pregar, em vez da esposa dizer: meu filho, uma mensagem de Deus, que Deus te abençoe, já vai se amostrar de novo, se aparecer, não sei para que isso, porque tu vai me deixar sozinha aqui. Ministério sozinho é difícil, muito difícil. Então você, jovem, escutei, o jovem, olhe para mim aqui, eu sou feio, mas não mordo, né, ousado? Olhe para cá. Está nas suas mãos a sua escolha. Está nas suas mãos. Se você escolher bem, você vai estar no céu com o seu cônjuge. Mas se você escolher pelos seus desejos, pelas suas emoções, vai ficar difícil. Muito difícil. Agora eu vou dizer uma coisa a vocês. Não tem coisa melhor do que você se sentir amada e amar. Você não precisa de ninguém mais. De ninguém mais. E essa relação a gente tem, sabe com o que, irmãos? Com Jesus. Pense numa relação maravilhosa. Maravilhosa. Eu estava falando para o pastor Marcos Guarabira que o homem, os seres humanos, são muito sagazes. Os seres humanos, muitas das vezes, são detetives do mal para destruir aquele que causou o mal. Eles andam querendo ver uma falha. E lá no capítulo 8 do Evangelho de João, nós observamos aquela cena da mulher adúltera. Lá vem a multidão, que eram os escribas e fariseus, com a mulher apanhada em ato de adultério. No final da festa do tabernáculo, aquela mulher resolve, no meio da multidão, manifestar os seus desejos. E aquela multidão traz aquela mulher ao encontro de Jesus, porque eles queriam pegar Jesus de alguma forma para o matá-lo, para o destruírem. E a lei dizia que tinha que trazer os dois. Era uma mulher casada, tinha que trazer os dois para que houvesse uma pena de morte. Só que Jesus estava ali, numa sinuca de bico. Se ele mandasse absolver-se, estava quebrando a lei. Se mandasse matar, estava quebrando o poder do Império Romano, dos governantes da época. E eles queriam o quê? Destruir Jesus, e nem olhou para a mulher. Ele não queria saber nem se ela tinha sentimento, se tinha família, o que estava acontecendo. A intenção era só destruir Jesus. E Jesus faz o quê, irmãos? Olha o relacionamento como é. Jesus olha para aquela mulher, pergunta: onde estão os teus acusadores? Olhe para cá, jovem. Se você errou, a sociedade, os amigos, às vezes os familiares e às vezes a direção eclesiástica, elas não olham para você com olhar restaurador. Mas eu quero dizer para você nessa noite, mesmo que você tenha errado, Jesus Cristo te dá a oportunidade para você fazer o certo. Jesus olha para aquela mulher e diz assim: onde estão os teus acusadores? Não tem nenhum aqui, Senhor, foram todos embora. Aí Jesus não vai perguntar o que você fez, o que você permitiu fazer, não vai perguntar os pensamentos dela, não vai perguntar sobre o corpo dela, ele não pergunta nada. Ele simplesmente restaura. Ele simplesmente dá uma oportunidade para você fazer diferente. E nesta noite Jesus te dá a oportunidade para você construir uma relação com Deus e com o próximo diferente nesta manhã. E ele diz assim para ela: vai e não peques mais. Ela foi embora fazer diferente. E nessa manhã Jesus te dá a oportunidade para, a partir de hoje, você deixar a sua mala do erro aqui e seguir fazer diferente. Está ouvindo, igreja? Então alguém hoje precisando dessa mensagem além de mim. Eu preciso dela. Mas Deus hoje te dá essa oportunidade de deixar a tua mala velha aí e seguir fazer uma história diferente.
Erasmo 11:34, vamos encerrar. Vamos lá, o alvo, conhecer o outro, em especial os defeitos. Não esqueça disso. Terceiro pressuposto. Quarto pressuposto, desenvolver a amizade. Se você não for amigo do outro que está com você, não prossiga com esse relacionamento. Não prossiga que vai dar errado. Mas Erasmo, a gente está aqui, somos jovens, estamos para crescer juntos. Beleza, o outro também tem que estar disponível a aprender. Não quer dizer que ele é perfeito, não. Vamos errar, peraí. Estamos errando, estamos entrando numa discussão que não tem nada a ver. Eu sou livre, tu é livre, ninguém é dono de ninguém. Mas se estamos juntos, temos que se respeitar. Vamos lá, o que foi que errou, o que foi que você não gostou? Como organizar isso para que não se repita de novo? É esse o caminho. Certo? Quarto, né? Desenvolver amizade. Escute. Amizade, não vida sexual. Não vida sexual. Se você acha que o sexo é 100% uma relação, é utopia. Porque depois de uns 6 meses, 3 meses, 4 meses, você vai começar a ver que não é. O que sustenta uma relação é o companheirismo. Quando você se sente bem estar com o outro, o sexo, ele simplesmente coroa lá o negócio. Mas se não estiver bem, você vai terminar indo para a cama, para o ato sexual por obrigação. E isso é horrível, né? Quem trabalha com encontro de casais vai ver os maiores testemunhos de mulheres que vivem vidas de sofrimento na cama, porque não existe companheirismo, e aí termina sendo algo obrigatório, orando para que acabe logo. Tem muito assim, muito. Quinto, estabelecer relacionamento com a família. Eita. Ah, Erasmo, eu vou casar com ele, não é com a mãe dele não. Beleza, sem nenhum problema. Mas é melhor a gente ter gente a favor da gente ou contra? Né? A gente tem que entender. Agora você tem que aprender a lidar com as indiferenças do cônjuge. Vamos lá. Eu acho que eu não vou nunca mais vir aqui, mas tudo bem, segura aí. Tu vai casar com um menino, eu não estou dizendo que não case não. Mas tá lá, o avô é esquizofrênico, o pai é esquizofrênico, e o menino até agora não deu sinal. Peraí, isso aí é hereditário, preste atenção. Mas quer dizer que o esquizofrênico não é humano não, Jesus muda, cura. Mas preste atenção. Tu está disposto a suportar os surtos, tu tem que entender. Vai estudar um pouco sobre o que é o transtorno e avalia se tu tem estrutura para aguentar aquilo ali. Não, minha sogra é bipolar, o pai dela era bipolar e ela não é não, era. Beleza, estuda um pouquinho sobre bipolaridade. Para ver se tu vai aguentar. O pai da minha noiva, Erasmo, ele é possessivo. A minha sogra mal respira porque ele monitora tudo. Presta atenção. Se tu suporta essa possessividade. Eu não estou dizendo que não faz. Mas você tem que avaliar se você tem estrutura. Caso acontecer contigo e com ela, você está bem. Não é sério isso ou não? Sério. Por quê? O Erasmo, eu sabia que o familiar dele era, mas não sabia que ele era. Preste atenção. Preste atenção. Relacionamento não é simples. Manda conversar com um psicólogo quando tiver noivo. Faz uma terapia junto de noivado. Que a gente descobre um monte de coisa. Aí tu decide se tu quer continuar ou não. Porque é pro resto da vida. Diga assim, é pro resto da vida. Então esse grupo familiar, ele traz muita informação para você, jovem. Pronto, minha sogra e meu sogro são excelentes pessoas. Meu sogro já foi embora, o melhor que tinha foi embora. Ficou minha sogra. Eu tenho 22 anos de casado, minha convivência com minha esposa, minha sogra é 100%. Ela não tem o que falar de mim, mas eu tive que criar estratégias
para poder lidar com ela. Você está entendendo? Porque ela é de difícil comunicação, acesso. É uma pessoa meio complicada. Mas Erasmo, tu falou isso da tua sogra aqui, está gravado. Não tem problema, é para você saber mesmo. Porque eu estou falando uma coisa que minha esposa sabe, que os familiares sabem, que todo mundo sabe. Mas pergunto quantas vezes eu briguei com ela, quantas vezes eu tive uma discussão. Nenhuma, porque você tem que saber lidar com a situação. E não é inimigo não, Erasmo? Não. Eu quero problema com ninguém, pelo amor de Deus. Eu quero é paz. E a minha responsabilidade é com minha esposa. E com meu sogro, meus cunhados, eu mantenho a comunhão. Mas eu não preciso estar enganchado. Preciso? Não. Você entendeu ou não? Sexto, procurar um cristão para namoro. Sabe por quê, irmão? Namoro missionário é uma faca de dois gumes. Ele não é crente não, pastor, mas eu vou conhar ele para Jesus. Na época que eu era do mundo, você viesse com essa história para mim, a sorte que desde quando eu era do mundo, Jesus nunca deixou namorar com nenhuma crente. Quando as crentes apareciam, eu digo, eu não quero namorar com crente, Deus me livre. Vai para lá, sai daqui. Porque eu tinha um temor da palavra e não sabia. Aceitei Jesus, misericórdia, irmão. Já vinha do mundo, cheio de satanás no couro. Aceitei Jesus, ia para a igreja, parecia uma procissão. E eu era feio, viu? Eu estou bonito agora. Mas na época, 58 quilos, feio, magro que só... E as meninas, em vez de orar comigo, iam orar olhando para mim e conversando coisas que eu não queria. Eu digo, não. Eu saía, corria. Eu digo, não, minha filha, eu não quero isso não, vamos embora. Não, era fica aqui. Eu digo, não vou ficar, senão o mundo vai entrar em mim de novo e acabou tudo de novo. Eu digo, eu já saí de lá por causa disso, entrei aqui. Não pode. E a gente tem que ter cuidado, procurar um crente. Escute, não é um que usa a Bíblia não, viu? Não é um que usa a Bíblia não, é um que vive a palavra. Porque quando você tiver sassaricadinha, vem cá, minha filha. O que a palavra nos ensina? Vamos se acalmar. Quando chegar o tempo, a gente vai organizar. Tem um casal de uma igreja aí, não é da nossa não, é de uma igreja aí, que já faz 2, 3 anos que está namorando. Aí ela é uma paciente minha. Aí ela contou a história dela e disse, vamos casar. Erasmo, eu não tenho condição não interessa. Vamos casar. Ela vai noivar esse mês agora. E eu já estou ajeitando o casamento dela o mais rápido possível para metade do ano que vem. Porque eu disse, se você não casar, você vai ter relações sexuais com ele. E outra coisa, o namoro de vocês tem que ser mais distante do que perto. Porque você não vai aguentar não. E depois as consequências você não vai suportar. Ela é uma menina boa, ele é um menino bom também. Vão se fazer felizes, mas não estão conseguindo se controlar muito. E aí a gente está organizando para que isso aconteça para a glória de Deus. E eu estou nessa caminhada, né? Para a gente ir vencendo e a vitória ser de Jesus para a glória de Deus. Então, irmãos, a gente vai ficar por aqui, certo? Tem as áreas conflituosas na relação, que era comunicação, contato físico, amor e paixão, que é diferente, tá? Desaprovação dos pais, vida cristã e os princípios para lidar com os conflitos, que era ouvir, ser paciente, pedir perdão quando errar, que é bem interessante. Não causar culpa no outro, porque tem um problema muito sério aqui. Na hora das brigas, das discussões, tem uns que tem a mania de colocar culpa no outro, né? E o outro se sente culpado, é horrível, nós erramos. Me perdoe, vamos construir. Sempre numa discussão, não queira destruir o outro. Pare, converse,
eu errei e preciso da tua ajuda para me acertar. Entendeu aí? Essa flexibilidade. Outra coisa, quando for discutir, você tem que saber qual é a briga que você quer entrar. Se for para perder, não é melhor nem brigar, ou não? Eu estou brigando direto, mas eu perco todas. Eu não brigo não, peraí, eu não quero brigar. Você está certo? O que é que está acontecendo? Me ajuda, eu quero acertar. Agora, no dia que eu entrar numa briga é para ganhar, irmão. Pode ter certeza. Eu vou deixar você sem falar, mas não vou lhe destruir. Eu vou construir com você. E isso vai dar certo. Tem uma outra coisa aqui, que eu vou só pontuar para a gente encerrar. Cuidado com a comunicação narcisista. Certo? Precisamos saber ouvir, saber falar. Nem falar demais, nem falar menos. E a comunicação narcisista, só eu quero falar. Só eu estou certo. Só tem que ser do meu jeito. E isso é horrível numa relação. Então, você jovem que está namorando ou que vai namorar, que tem uma amizade, converse direitinho, veja se nessa relação você tem vez, se você é ouvida, se a sua palavra em algum momento ela tem algum sentido, ou é a mesma coisa de você não existir nessa relação. Então, cuidado com a comunicação narcisista. Diga amém. Pronto, eu vou parar por aqui, certo? Em um outro momento na vida, um dia aí, a gente se encontra novamente e a gente conversa mais um pouquinho sobre relacionamento à luz da Bíblia. Só os que gostaram, digam assim comigo, amém. Que Deus abençoe vocês. Quando você estiver lá namorando, beijando o seu namorado, lembre de mim. E não é traição não, viu? Não é traição não. Porque você quando lembrar de mim vai ser como um alerta, né? Quando a orelha esquentar, dá uma carreira, pega aquela água bem geladinha, toma, aí você assim, Erasmo tinha razão, né? Erasmo tinha razão. Os meninos quando começar a esquentar demais, diga assim, minha filha, afasta um pouquinho de mim que tudão está alterado. Tenha vergonha não, pode dizer, olha, você afasta que tudão está alterado. E quando ele está alterado, a minha vontade é rasgar você todinho, entrar dentro de você. Então se afaste, vá pegar água para mim, porque eu quero entrar no céu em paz. Não é assim ou não? Agora o camarada fica escondendo tudo, é aquele negocinho, não conversa, não trabalha, não se afasta, aí termina acontecendo os prejuízos. Você está entendendo? É falar sem desrespeitar, sem invadir, como prevenção. Isso sim dá certo, é parceria. A menina do mesmo jeito, meu filho, se afasta um pouquinho aí, que minha cabeça não está muito boa não. Eu vou aqui tomar água, quando acalmar eu volto e a gente continua em paz. Deixa logo a harpa assim de lado, ou o sino com as cópias e o playback. Espera aí, o negócio alterou demais, vamos cantar esse hino aqui, de adoração, para a gente acalmar a tempestade. Se concentra no céu, que o Espírito Santo ele tome vazão e poder sobre a tua vida. Aí a temperatura vai sendo equilibrada. Você está entendendo ou não? É assim ou não é? É. A harpa tem muitos hinos, começa do 1 até o último. Namora lá, quando o negócio começa a esquentar, aí você canta, vencerá, vencerá, por seu sangue vencerá. Aleluia. É ou não é? Quando tiver muito apaixonado, diga, achei uma flor gloriosa, né? Assim, bem linda. E assim vai dando certo. Quando o negócio entrar em desespero, você diz, quando angelical, né? Trombeta instruziva, a gente vai para o céu. E as coisas vão acalmando. Temos que usar de estratégia santa para vencer esse período que é um tsunami de informações, de mudanças biopsicossociais no nosso corpo, na nossa vida. Não é fácil. Para nós adultos já não é fácil ainda, quanto mais para vocês jovens que estão aí com uma força terrível, né? Uma força terrível. Quando eu era da idade de vocês, misericórdia, que Deus não queira nunca que eu volte para lá, né? Então vocês são santos, meu Deus. É uma alegria ver vocês na igreja, buscando o Senhor, controlando e regulando esses desejos, esses pensamentos e essas emoções que não é fácil.
que não é fácil, certo? Então continue orando por mim. Meu nome é Erasmo, não esqueça, tá? Como é meu nome? Não esqueça. Se ajoelha lá, diz: Jesus, ajuda aquele terra seca, né? Para que ele possa se converter cada dia mais, né? E dá a mensagem a ele, para ele não ficar falando besteira lá no púlpito, para fazer a gente sorrir, não é isso? Amém, irmão? Quero agradecer ao pastor Marcos Guarabira, quero agradecer a coordenação, né? Pelo carinho, pela atenção, e estamos aqui, precisando do seu servo aqui inútil, chama que a gente aparece em nome de Jesus, amém? A igreja está feliz? A mocidade? Coisa boa, coisa boa. Irmãos, pense numa manhã gloriosa. Tudo importante o que foi falado aqui, fundamental. Glória a Deus. Principalmente uma conceituação que o senhor falou agora sobre comunicação narcisista. Só quer falar, só não aceita opinião, não escuta ninguém e só quer impor, e só essa pessoa está certa. Por incrível que pareça, existem lideranças que têm esse mal. Existem pastores que praticam a comunicação narcisista. Ele não quer que ninguém pergunte nada a ele, ele não quer ouvir ninguém, ele não aceita a opinião de ninguém, e só ele fala, e só ele está certo, e tudo que vem ele impõe. Mas Jesus dá uma aula de Torá em Mateus 16, quando ele chegou para os discípulos e disse: quem dizem os homens ser eu? Aí os discípulos foram falar, ele escutou: uns dizem que tu és João Batista, Elias, Jeremias, um dos profetas. Aí Jesus disse: e vocês, quem dizem que eu sou? Tu és o Filho de Deus. Tu és o Filho de Deus. Jesus foi tão gracioso com Pedro e disse: não tu revelou a carne nem o sangue, mas o meu Pai que está no céu. Até nisso Jesus, até a Bíblia nos ajuda, né? Jesus dando um exemplo que não devemos ser líderes que use da comunicação narcisista. E se for para o relacionamento, tem que ter muito cuidado com um rapaz que só faz falar, mandar, dizer, e a moça daqui a pouco aparece oprimida, e os pais sem saber o que é que está acontecendo, e vice-versa. Porque ir para um casamento onde um dos cônjuges tem esse princípio negativo de comunicação narcisista, tem marido que só falta apanhar. É assim. Parece um cachorrinho de madame, ele com medo da mulher. Também não pode o esposo tratar a mulher como se fosse nesse sentido. A mulher não pode dizer nada, não pode falar nada, não pode... Meu Deus, é um carrasco. Mas que Deus ajude, que Deus abençoe. O Espírito Santo me reveste de humildade agora, para eu contar um testemunho que aconteceu com o irmão Noemi. Eu vou falar porque eu estou sentindo um revestimento da humildade de Deus, para eu falar aqui agora. Eu estava evangelista cooperando em um lugar, e era o culto de doutrina à noite. Eu tinha me preparado, estudei a palavra, tudo direitinho, mas eu não vigiei. E quando a gente fomos tratar um assunto, eu fui tão áspero com a irmã Noêmia, tão áspero, que parecia não ser nem minha esposa. E ela ficou calada. Passou-se, mas na hora que eu me arrumei, que eu fui saindo na porta, eu ouvi Deus dizendo assim: peça perdão, senão não lhe uso hoje à noite. Lembra disso? E eu parei na porta com ela, eu disse: me perdoe em nome de Jesus. Aí abracei, beijei ela,
Aí eu disse assim: agora eu vou ficar de joelho aqui, que o Espírito Santo disse que eu ficasse de joelho, e você põe as suas duas mãos na minha cabeça. Ore a Deus para Deus usar de misericórdia comigo. E eu chorei, chorei, me arrependi, e ela orou. Irmãos, que culto, nunca mais me esqueço daquele culto.